Olá, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do Cloudcast, o podcast da Microwork Software. E hoje vamos desvendar os motivos pelos quais o Microwork Cloud DMS se tornou a escolha estratégica para os grandes grupos de concessionário por todo o Brasil, que buscam excelência, modernidade e, acima de tudo, grandes resultados em suas operações. E para nos guiar nessa conversa, tem aqui como convidado Francis Alves, que é gerente comercial da Microwork há mais de 23 anos, que está aqui na casa, se dedicando a toda essa frente comercial da Microwork. E eu gostaria de apresentá-lo. Francis, seja bem-vindo a mais esse episódio do Microwork Cloud, do Cloudcast da Microwork. E conta para mim como que é um pouco da sua experiência, seu dia a dia nessa frente comercial de uma empresa tão brilhante e tão importante como a Microwork. Legal, Alisson. Muito obrigado aí pelo convite. Prazer é todo meu estar aqui com vocês hoje. Quero aqui poder compartilhar toda essa experiência que a Microwork tem nesse segmento, né? Sempre transformando este mercado de DMS voltado para o setor automotivo. Será um prazer aqui passar esse tempo com vocês e mostrar que a Microwork é o parceiro ideal para o seu negócio. Que legal, Francis. Realmente, a Microwork aí há mais de 30 anos no mercado, né? Você está praticamente desde a fundação, né? Já deve ter percorrido por algumas áreas super importantes lá dentro e está à frente do comercial há muito tempo. E eu acho que o papo hoje aqui é entender, né? Esse mercado, esse segmento automotivo tão dinâmico, com tantas transformações que há tanto tempo a Microwork já percorre. E por que um grupo de concessionária realmente pode confiar em uma solução que já provou a sua solidez? O que realmente esse grupo, esse diretor, esse gestor encontra ali nessa relação com a Microwork? Bom, acho que os números por si próprio já aprovam essa solidez da Microwork, né? Com mais de 3 décadas de atuação no mercado, terceira geração de produto, né, família de produto, né, desde a época do MW Office, do DOS, aí depois avançamos aí com uma tecnologia de ponta na época também, que era o Microwork Addition, e há mais de 12 anos atrás apresentamos ao mercado o Microwork Cloud DMS, que com certeza está no topo da tecnologia, o sistema mais moderno. Sim. Então, assim, não só esses números, não é apenas um número, é um atestado na nossa capacidade de inovação contínua e um profundo conhecimento desse setor automotivo. Nesses 30 anos, a Microwork, como legado, já atende mais de 2.000 clientes, mais de 28 marcas atendidas diariamente, atestando a nossa expertise operacional. Qual o número de usuários, em média, aproximadamente? 27 mil usuários ativos nesse exato momento. Que legal. Então, imagine quanta gente ali no dia a dia certificando e aprovando o nosso trabalho. Eu imagino. Então, confiar na Microwork é optar por uma empresa, um parceiro que entende muito do seu negócio. Do segmento automotivo, né? É a certeza que o investimento vai estar nas mãos de uma empresa com expertise e comprometimento com o sucesso do negócio do concessionário. Isso é muito visível. Eu também transito já a Microwork há bastante tempo e a gente vê o quanto evolui e quanto ela avança com a tecnologia, né? Ela foi uma das prepulsoras aí, uma das primeiras, ou se não a primeira e a única ainda, que está 100% em nuvem, uma baita de uma tecnologia super embarcada. Mas quando a gente fala de tudo isso, a gente fala de modernidade nesse mercado, o que especificamente torna essa plataforma tão moderna correlacionado com os competidores que a gente tem no mercado, Francis? Você que olha e que você conversa com muita gente procurando soluções similares ou para o mesmo segmento. É bem legal esse tema porque assim, é muito nítido, né? Basicamente, na minha semana eu tenho uma agenda bem dinâmica aí com apresentações do sistema e os grupos, né, que estão procurando uma nova solução, ele acaba olhando outras soluções do mercado que eu acho correto, né? O que eu sempre falo, a troca de um sistema, ele tem que ser muito bem estruturada. Então, analise todas as opções do mercado
E o que eu percebo que assim que eu começo a minha apresentação, a abordagem, já fica nítido para o concessionário, para o grupo ali que está analisando a microwork, os diferenciais. Ele sabe o que é moderno. Sim. É muito percebido, né, essa diferença do MicroWork Cloud DMS. E, Franz, quando você entra nesse momento, que ele começa nesse momento UOL da apresentação, o que mais desperta aí a atenção desse CTO ou desse CEO, desse gestor, a pessoa que realmente vai tomar essa decisão? Bom, é uma combinação de fatores, né, para fazer uma análise dessa aqui, um sistema mais moderno. Primeiramente, para a gente deixar bem claro, nós não pegamos o nosso sistema legado e fez uma simples migração para ele na nuvem. Tá. Nós desenvolvemos ele do zero, pensando nessa arquitetura 100% nuvem. Sim. Então, isso são poucas empresas que fazem isso, que né? estão embarcadas nessa tecnologia. Com certeza, né? E com isso, né, a gente consegue proporcionar para o concessionário ali uma escalabilidade ilimitada, com performance e segurança de dados. O negócio cresce e o DMS cresce junto. Sim, com certeza. Sem dor, sem grandes upgrades, sem grandes investimentos. O negócio anda junto. Sim. E segundo, né, nós utilizamos do que é mais moderno hoje no mercado de tecnologia. Então, assim, atualizações diárias. Sim. Uma interface bem intuitiva para o usuário, né, responsiva, que é importantíssimo hoje no dia a dia, mobilidade total. Né? Então, assim, o nosso sistema está muito alinhado com o usuário moderno. Sim. O usuário ali que está no dia a dia buscando essa modernidade. Que quer flexibilidade, que quer uma robustez, que quer dados precisos em qualquer lugar que ele esteja. E assim, quando eu falo para esse usuário moderno, todos estão na mesma camada, desde um vendedor, um gerente, um gestor. Todo mundo que está afim de ter alta performance consegue isso com as nossas soluções. Tá? E, além de tudo, com o nosso ecossistema. Né? Porque essa integração nativa que nós construímos nesse ecossistema entre todas as ferramentas, como CRM, a parte de mensageria, né, que é o Zap CRM ali, tão alinhado com as exigências atuais, né, o próprio BPM com gerenciamento de processos, e uma coisa que a gente fala muito, a digitalização de uma concessionária, tudo isso é muito importante, porque você acaba otimizando muito os processos dentro da concessionária. Então, assim, as concessionárias conseguem, com o nosso ecossistema, trabalhar de uma forma muito mais simplificada e objetiva. E o usuário final lá, né, ele acaba tendo tempo para realizar tarefas de maior relevância no dia a dia dele, né? Sim. Então, assim, essa capacidade de inovação contínua, essa arquitetura pensada no futuro que nos dá esse rótulo aí de um sistema mais moderno. É legal porque a gente pode falar que é o CMS, o DMS, né, que está no topo de uma escolha tecnológica, né? E imagino o quanto que esses grupos devem olhar para isso e entender no processo de seleção, de busca pelas soluções, o que é estar nesse topo, ser percebido realmente com algo que é a melhor escolha para um grupo. Bom, quem é que não quer estar no topo, né? Exatamente. É o que eu sempre falo, né? É sempre bom estar no topo, né? É sempre bom estar do lado dos melhores. Sim. Né? E eu falo o seguinte, que a escolha, né? O grupo que está ali na busca de um novo parceiro, a escolha da tecnologia ela não pode ser somente boa. Ela tem que ser excepcional e estratégica, para fazer, de fato, jus a todo o investimento que você vai fazer, né? E eu te garanto que o MicroWork Cloud DMS está nesse topo da escolha tecnológica, né? Porque oferecemos uma plataforma que foi construída não pensando só no momento atual, e sim antecipando as futuras. Né? Então, isso é muito importante. Nesses 30 anos de MicroWork, nos deu condição de desenvolver um software moderno, robusto e flexível. Então, estar no topo significa ter as melhores ferramentas. E o MicroWork Cloud DMS é essa ferramenta.
Que legal. Porque você está alinhado num posicionamento e numa visão estratégica, num ponto extremamente estratégico de uma gestão alinhada com a melhor governança, compliance, segurança de dados. Então, eu fico imaginando o quanto tudo isso está embarcado dentro de uma infra que deve ser poderosíssima, né? Sim. E aí a gente sabe que a MicroWork é um DMS que hoje fica alocada dentro de um Google da vida, um dos maiores servidores do mundo, né? E isso tudo sendo atualizado e rodando num real time, uma coisa assim incrível, né? Isso deve ser um baita de um diferencial. Como você lida para explicar e para mostrar esse diferencial tão relevante da MicroWork com os clientes? Confesso que no início, há 12 anos atrás, era um baita desafio. 12 anos já, né? Era um desafio grande, né? Primeiramente, no bom sentido, né? O pessoal tinha muito aquela ideia que a informação estando dentro da concessionária dava uma segurança maior, né? Sim. De ter os dados ali embaixo do braço, servidor, né? O físico. Servidor, né? Mas como MicroWork, né? A gente sabe muito bem. Eu estou há 23 anos na empresa, mas poucos talvez sabem que a minha jornada dentro da empresa, eu comecei dentro do suporte, depois eu fui para a área de implantação, eu implantei por 5 anos o MicroWork Addition, fiz algumas migrações de MW Office, que era DOS para o Addition, né? Então, assim, o Addition eu vivenciei na ponta. Né? Eu não era operador, mas eu treinava o pessoal, então eu vi o quanto ele era tecnológico naquele momento. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebi as dores de quando um sistema ficava fora. Né? E são vários motivos que um sistema fica fora. Sim. Não quer dizer só o software, né? Servidor. Então, assim, tanto para um CFO como para a equipe de TI, para todos da concessionária, a continuidade do negócio é primordial. E a qualquer interrupção pode significar perdas significativas, né, financeiras, né? E com essa nossa infraestrutura no Google Cloud, com backups automáticos, é garantia máxima de resiliência e segurança de dados. Muito legal isso, hein? Imagina só, num concessionário, o tanto de dados que se gera no dia a dia. O volume de informação que se transita. E outras vezes, você tem grupos de 10, 15, 20 lojas rodando. Com certeza. Todo dia. Então, assim, é agendamento, é faturamento, é cliente lá na ponta querendo ser atendido com uma certa agilidade. Então, imagine quantos dados críticos são gerados a cada minuto. Então, ter a certeza que todos esses dados estão seguros e acessíveis a todo momento reduz muito o risco operacional, protege o faturamento e, o melhor de tudo, a reputação da empresa, né? Porque isso também é muito importante, né? Nossa, nem fale, porque você falou uma palavra aí, chave, que ela é fundamental, né? De continuidade. Uma empresa, um grupo desse tamanho não pode pensar em, né, se desconectar ou ficar algumas horas com alguma instabilidade, né? Isso impacta demais. E a gente entende também que por eles serem cloud, né, todo o sistema da MicroWork ser em cloud, vocês têm as atualizações que são diárias, é isso? Como que são os outros softwares que não são em cloud? Isso tem, que impacto que é isso, dessa continuidade dos riscos envolvidos? Não, legal. Só queria fazer um complemento da outra informação, que, além de tudo, né, de você ter essa informação aí a todo momento, né, é importante falar que um dos maiores ativos dentro de uma empresa é a informação. Sim. Então, quando você tem a informação acessível e íntegra, no momento certo, isso não tem valor. Muda o nível de tomar decisão absurdamente. Com certeza, né? A vantagem das atualizações diárias é a agilidade e a relevância contínua da plataforma. Sim. Em um mercado que muda rapidamente, com novas normas regulatórias, próprias expectativas do cliente. Especificações técnicas dos veículos, seja moto, carro, caminhão, né? Todo o mercado o agro, né? Que a MicroWork também atende. Sim. Então, eu fico imaginando o tamanho do volume de informação, de atualizações que vem das fábricas, né? Das montadoras. Sim. E isso tem que ser
chegar lá na ponta no concessionário o mais rápido possível. Sim, com certeza. Então, assim, esperar dias ou mês esquece. Significa operar de forma com defasagem, né? Com defasagem. Com certeza. Sim. Então, para o TI, para nós, isso é um terror, né? Isso é um pecado, né? Vamos dizer assim, né? Porque você acaba trabalhando aí dias não tão seguros, né? Você não está na conformidade ali, né? E com a MicroWork, eu te garanto aí que você sempre vai estar à frente, porque as atualizações são diárias, né? Então, a diferença de ter um software que atualiza diariamente, eu resumo de que forma? É a diferença entre ter um software que se adapta ao seu negócio em tempo real e que o seu negócio tem que se adaptar ao ciclo lento de atualizações do software. Né? Essa agilidade se traduz em maior eficiência operacional, menor risco de conformidade e uma vantagem competitiva sustentada. Muito legal, né? Ainda mais nos dias de hoje, com o tamanho e velocidade da informação, né? Que tudo é para ontem. A gente vive hoje num imediatismo assim absurdo, né? Rápido, a informação tem que ser precisa e instantânea praticamente, né? Então, eu imagino que essa questão de atualizar, de estar conectada direto em bases, né, das montadoras e aquilo tá na ponta e ter a segurança do que o que ele está acessando ali é o que tem de mais atual, vamos chamar assim, nossa, era uma segurança, era uma capacidade de velocidade de gestão absurda, né? Até pela experiência do cliente lá na ponta, né? Que tem certeza absoluta de que tudo que vai ser discutido e entregue está atualizadíssimo. Com certeza. A gente conhece esse mercado e sabe... A gente passou por isso também lá no passado, né? Sabe o quanto é complexo essas atualizações de um software que não tem essa estrutura como a MicroWork criou, né? Hoje, quando a gente atualiza o sistema, atualiza para todos. Então, nosso roadmap é muito mais rápido, né? O cliente sente na ponta, o suporte consegue dar um atendimento diferenciado, porque está todo mundo na mesma versão. Eu lembro a minha época de suporte, que o cliente entrava em contato com o suporte, eu dava uma olhada para saber qual versão ele estava. No mínimo, às vezes, eu tinha que pedir para ele atualizar a versão. E na época, eu não conhecia muito bem o concessionário lá na ponta, né? O cliente me ligava e falava, eu tenho 5 unidades. Aí eu falava para ele, você tem que atualizar primeiro a sua versão para depois você abrir um suporte, porque isso que você está relatando já foi corrigido. Só que eu não tinha uma noção que ele tinha que atualizar 5 lojas para depois abrir o atendimento no suporte. Isso aí. Não, então era assim, era traumático, né? Então isso daí hoje, essa agilidade, né, nos traz uma segurança muito grande, porque está todo mundo na mesma sintonia. Fundamental, que legal isso daí, Francis. E aí a gente entra um pouquinho sobre algumas funcionalidades e algumas integrações que a gente chama de nativa, né? Porque quando a gente fala de ecossistema MicroWork, Cloud DMS, a gente sabe que é o coraçãozinho ali, o DMS como o centro de todo e em volta todos as suas soluções extremamente conectadas, tudo numa única base, com toda essa agilidade de informação, né? Então, a gente tem o CRM, o Zap CRM, o físico, o BPM, esses são alguns dos principais, né? E tudo isso, eu imagino que essa complexidade versus o tirar toda essa complexidade, né? Porque você está em uma única plataforma, o quanto isso reduz de custo, né? Operacional, num olhar lá financeiro na gestão de um grupo. O que você me diz quanto a essa reduz mesmo? É realmente tão relevante isso estar todo conectado numa plataforma só, essa redução de custo? Não, com certeza. Até fica aqui um convite, né? Para quem quer conhecer um pouco mais sobre o ecossistema da MicroWork, que eu precisaria aí de no mínimo um dia para poder falar os pontos positivos de cada ferramenta, né? Mas a construção, né, desse ecossistema, a base dessa construção, o pilar dessa construção de fato da nossa proposta é a redução de custo operacional, né, com esse ecossistema. Porque quando você vai para dentro do concessionário e analisa todos os softwares que são utilizados pela concessionária, né, não de uma forma pejorativa aqui, que eu vou falar os tais puxadinhos, né, esse monte de software,
acaba trazendo custos ocultos significativos. Sim. Né? Riscos significativos. Com certeza. E acessos, né? Com certeza, né? Então, assim, alguns aqui que eu posso falar, né? Licenças múltiplas, né? A equipe de TI gerenciando toda essa integração que é complexa. Sim. Retrabalho, muitas vezes muito retrabalho, porque os dados são inconsistentes, e o risco. Né? Porque quando a gente fala hoje em LGPD, né, o concessionário fala, pô, o sistema está alinhado com a LGPD, está garantindo meus dados, mas ao mesmo tempo está plugando a cada dia com um software no mercado que só Deus sabe o que esse software está fazendo com esses dados. Sim. Né? Qual é o nível de segurança? Então, quando a MicroWork entrega um ecossistema 100% nativo, com essa comunicação entre todos os softwares, com esse pilar que é a redução do custo, né, a MicroWork de fato consegue entregar uma ferramenta extremamente otimizada, né, para atender esses processos dentro da concessionária, né, de ponta a ponta. Não, e de altíssima segurança, né? Eu acho que a grande palavra é isso, né? A segurança embarcada em tudo isso. Como você falou, a LGPD é só um dos riscos, mas você tem ali o usuário final que pode, né, comprometer uma operação sem menos que ele saiba. Assim, às vezes ele nem sabe o que aconteceu e ele teve uma invasão. Hoje, com tantos bots trabalhando por aí, né? Com certeza. Então, eu acho que isso é uma coisa, assim, incalculável, o tamanho da... É um risco muito grande, né? Então, quando a gente vai para essa abordagem com o cliente, mostrando as nossas soluções, né? Um produto que está muito em alta agora, que é o Zap CRM, né? Sim. Né? É algo que as concessionárias têm que ter um olhar para isso, ter controle dessas mensagens, né, ter a visão 360 do cliente de fato numa única solução é importante. É isso, Fran, se a gente começa a olhar, né, ao tamanho e a relevância dessa jornada digital, né? Porque como a gente já vem se posicionando há algum tempo, né, de ponta a ponta a sua concessionária digital. E é isso, né? Essa transformação ela é extremamente relevante. E como que está a satisfação do cliente lá na ponta? Do nossos concessionários? É óbvio, né? Com toda essa implementação digital dentro da concessionária, isso o cliente final sente na ponta. Sim. Quando é feito de fato esse trabalho de digitalização, né? A nossa plataforma, né, não só o MicroWork Cloud DMS, como o próprio CRM e o Zap CRM, permite essa visão 360 graus do cliente. Desde o primeiro contato no CRM até o atendimento no pós-venda. Sim. Então, essa jornada é muito importante. Né? Imagine aquele cliente que faz o agendamento online, um dia antes ele recebe uma mensagem avisando ele do agendamento. Quando ele chega na porta da concessionária, ele é atendido pelo consultor, ao invés de ir lá com uma pranchetinha lá, faz todo um atendimento diferenciado através de um checklist, né? E agora até podendo introduzir a cloud aí para fazer esse complemento, né? Exatamente. Do atendimento. Imagine só o quanto o cliente vai se sentir diferenciado, né? Porque se você está numa única plataforma, você tem todo o histórico do cliente. Né? Desde o agendamento ao histórico completo dele, do que ele já fez na motocicleta dele, no automóvel dele, no caminhão dele, em todos os produtos, né? Todas as frentes que nós atendemos. Então, isso é um baita diferencial. E o cliente acaba se sentindo valorizado, né? E bem atendido. E cliente bem atendido, ele recomenda e muitas vezes... né? Gasta mais também, né? Que eu acho que é o importante, né? Sim. Não, e outra, o nível de relacionamento e experiência com essa jornada digital é fabulosa na percepção de valor do cliente lá na ponta do bem, do automóvel, do caminhão, como você comentou. E agora a gente sabe também que a gente tem uma baita de uma ajuda, né? A Cláudia, né? A nossa inteligência artificial, que chegou esse ano, 2025, aí fazendo uma entrega, assim, fabulosa, né? E a gente tá entendendo o quanto que ela está ajudando a acelerar essa análise, essas tomadas de decisões, né? E, pelo jeito, é um grande de um sucesso tudo isso, Franz, a chegada da Cláudia. Com certeza, né? A nossa amiga Mônica falou
a nossa colega, né, de trabalho, colega, né? Isso. Ficou muito legal isso daí, né? E assim, né, com certeza, a IA, né, vamos falar da IA, é um acelerador extraordinário na operação. E o melhor de tudo, a Cláudia está nativa dentro do nosso DMS, né? E ela é totalmente integrada. Ela entende de concessionária, porque ela vive dentro do DMS. Ela nasceu lá dentro da concessionária, que é a casinha dela, o software que só gera concessionária. Isso, com certeza, né? É bem isso. E assim, o pessoal que vem usando no dia a dia aí, a cada dia fica mais impressionado com o uso dela. É uma descoberta a cada dia. Porque você passa a educá-la, passa a abastecê-la com as informações de que você tem uma rotina todos os dias de alguma análise, pode tomar decisão, os dashboards que a Mônica conta pra gente, que a gente viu funcionando, inclusive lá o grande lançamento da Fenabrave, que a gente viu os clientes ficarem impressionados com a análise de dados que ela traz com uma velocidade absurda, né? Com certeza, né? Então, assim, desde o prompt de comando ali, que foi implementado dentro da ferramenta, poucos esperavam por essa atitude da MicroWork de colocar um prompt ali para o usuário conversar de fato com a Cláudia. Né? Ela traz insights importantíssimos no dia a dia. Né? Então, e aquela história de fazer o cadastro, a gente ia falando um pouquinho antes de experiência e jornada digital, fazer o cadastro desse cliente que chega com o auto ali na oficina, com certeza. O checklist apoiado por ela. Isso, E mais uma vez, né? É o consultor ali atendendo o cliente, tirando foto e tendo a IA como um apoio, né, para poder ainda evidenciar melhor ainda aquilo que às vezes passou despercebido pelo operacional ali, né? Então, com certeza, é uma grande aliada no dia a dia, né? E mudou, né, a forma do usuário final que está ali na relação com o cliente, na relação com o software, né? Porque antes ele tinha que ficar clicando e digitando. Agora ele tira a foto e dá um comando que ele, no dia a dia, ele vai pegar uma baita numa manha e com 2, 3 palavrinhas que ele vai rodar de uma forma... E tem o áudio também, né? Sim, você pode mandar o áudio para ela traduz ali, né? Ela complementa, né? Então, essa mobilidade, né, esse contato com ela é fundamental. Que legal. Deve ser uma experiência assim, que ajuda absurdamente o dia a dia das concessionárias. E falando um pouquinho sobre suporte, né, puxando ainda esse gancho da experiência do cliente, a gente sabe que as últimas pesquisas de notas de NPS da MicroWork passa dos 9,6 ali, notas altíssimas, né? E como isso se traduz na redução de tempo e impacto na operação de um grupo, né? Falando que a gente tem um software de altíssima qualidade, como que isso realmente traduz nesse impacto da tua operação? Bom, esse é um ponto importante, né? Com essas abordagens que eu faço com os concessionários, e eu gosto muito de enfatizar isso, que não adianta ter só o melhor software, mais moderno, tecnológico, né? Tem que ter uma estrutura por trás. Né? E isso eu posso dizer com propriedade. Com 23 anos de empresa, eu sei o quanto a MicroWork investe nisso, o quanto a MicroWork capacita essa equipe para dar um melhor atendimento para os nossos clientes. Né? Porque a gente sabe que cada minuto de inatividade, quando eu falo inatividade, não é só porque o sistema para, não. Às vezes é uma dúvida ali do operador que não consegue sair daquela situação, uma situação nova. Então, assim, esse tempo de inatividade significa lá na ponta uma venda perdida, um cliente deixando de ser atendido e uma insatisfação do cliente, né? Sim. Então, a MicroWork sempre foi referência nesse quesito, sempre. Né? Então, não é simplesmente um suporte, é um suporte imediato. Não tem aberturas complexas de chamado. Tem algumas empresas que até falam que tem o suporte imediato, mas cai numa telefonista que anota o recado e depois alguém entra em contato. A MicroWork não. A MicroWork, de fato, tem lá um atendente segmentado pelo assunto, pelo software em si, né? Então, se um contador entra em contato com a MicroWork, ele vai ser atendido por uma equipe capacitada. Se é uma dúvida na área de serviços, de oficina, ele vai ser atendido por uma equipe que entende muito disso. Então, legal. Só com isso a gente consegue dar uma agilidade muito grande nesse atendimento, né? Então, assim, ter essa eficiência no suporte, né? Essa entrega do suporte da nossa equipe
é a certeza que o grupo sempre vai estar sendo atendido com a melhor eficiência possível junto à MicroWork. E com certeza isso impacta diretamente no faturamento da empresa, né? Porque a empresa, né, ela sofre menos, né, com esse processo, né, de suporte, de atendimento. Né? E resolução de problemas que às vezes é simples, né? Com certeza. E isso é brilhante, né? Realmente é visível lá o tamanho da equipe, e essa história de ser segmentado por inteligência de frente do negócio deve ser um baita de um diferencial. Porque nós atendemos de tudo lá, né? Desde aqueles grupos que tem um centralizador, que é a área de TI, que entra em contato com o suporte. Tá. E tem muitos grupos que é o próprio usuário entrando em contato com o suporte. E hoje nós temos canais de chat e até o próprio telefone também, né, para você ver qual que você melhor se encaixa ali para estar passando isso para nós, né? Então, é uma experiência que flui muito bem, né, e o pessoal elogia muito, e os nossos índices estão aí para mostrar de fato esses números. E tem também um portal de conhecimento, né? Tem uma base de conhecimento de vídeos tutoriais lá que são gigantescos. Sim, né? A gente sempre busca deixar esse repositório aí, né, de vídeos atualizados, né? Que o concessionário pode ali, né, o cliente pode estar assistindo, mas ao mesmo tempo também, se às vezes ele precisa de uma coisa mais específica, né, nós temos um StartWork, que é uma plataforma de treinamentos, que quando o cliente quer um treinamento mais específico, segmentado ali naquele assunto, mas ele não quer ficar assistindo o vídeo, ele quer um consultor, o pegar na mão ali, né? Sim. Ele pode entrar nesse StartWork. Se algum concessionário que estiver assistindo aqui não souber como acessar, pode entrar em contato conosco, a gente vai passar o caminho, mas é importante também acompanhar, porque é importante fazer esse investimento na equipe para o pessoal cada vez mais utilizar a ferramenta de forma efetiva, né? Sim, legal. Aí, a gente organizou todo esse conteúdo aqui por alguns pilares, e a gente tem aqui um quinto pilar que eu acho que é extremamente relevante, Franz, quando a gente fala sobre a tomada de decisão sobre investimento, né? Olhando num longo prazo, porque nenhum diretor, gestor olha para o investimento e uma troca de software em curto prazo, isso não existe. E como que são todas as tendências futuras de desenvolvimento do software como um todo. E realmente é o melhor investimento, olhando no longo prazo, contratar e implementar o MicroWork Cloud DMS num grupo de concessionários, seja, como a gente falou, o Auto, o Moto, o Náutico, o Pesados, o Caminhão, o TVs, e aí? Sim, com certeza. O MicroWork Cloud DMS é o melhor investimento a longo prazo, porque ele foi construído para o futuro do setor automotivo, né? Você sempre vai estar à frente com ele. Sim. Escolher qualquer solução hoje, você já sai atrás. No mínimo 12 anos. Né? Exatamente. No mínimo 12 anos, né? Então, aí para um CEO que está vislumbrando aí um crescimento a longo prazo de forma sustentável, a nossa plataforma possibilita essa escalabilidade ilimitada. Quando você fala de escalabilidade, Franz, de 1 a quantos concessionários hoje tem dentro de grupos que tem concessionários dentro do MicroWork? O que é o maior, em média? Bom, uma pergunta até difícil aí, né, de ser respondida com tanta assertividade, mas com certeza, grupos, né, que tem uma unidade, como hoje nós já temos clientes que passam aí de 60 CNPJs dentro de uma única organização, né? A gente trata muito como organização. Sim. Né? Sim. E a gente tem um pouco de tudo. Tem aquele que é pleno, só o setor, por exemplo, de motos, e tem aquele que também tem a variação. Diversificado, né? Caminhões, né? Motos, né? Tem aqueles que tem a parte de recreação, que é a parte náutica. Né? Então, assim, a nossa solução possibilita essa escalabilidade ilimitada. É isso que eu quero dizer. Né? Então, de acordo com o grupo vai adquirindo novas unidades, abrindo novas marcas, com o MicroWork Cloud DMS, você não precisa investir em complexas reestruturação da tecnologia ali de informação, de informática, né? da parte de TI. Tá? E com as nossas atualizações diárias,
o grupo sempre vai estar à frente também das novidades, né, do próprio setor, né, sempre acompanhando essas mudanças também na parte fiscal, que é extremamente importante, né? Todo mundo vem acompanhando essa parte da reforma tributária. Então, a gente tem consciência que o nosso software, de fato, é o melhor investimento a longo prazo, né? Investir na MicroWork em um ecossistema que se evolui diariamente, você está protegendo o seu capital contra a obsolescência tecnológica, né? Sensacional, sensacional. E aí, quando a gente fala, né, de visão e futuro e inovação, para onde vai o MicroWork Cloud DMS? Olha, baita desafio aqui para poder responder isso, hein? Enquanto a gente está aqui batendo esse papo, a turma está lá a todo vapor, né? Você conhece muito bem, né? Você está junto conosco há tanto tempo aí, sabe quanto é difícil acompanhar a galera lá, né? É muito difícil. O nosso roadmap de inovação sempre foi ambicioso. A gente sempre está em constante busca, explorando e integrando novas tecnologias, né? E, assim, a nossa visão para o futuro é aprofundar mais ainda com a inteligência artificial, né? Sim. Nosso desejo é transformar a concessionária em uma máquina de vendas. Rápida nas respostas, previsíveis e obcecado pelo cliente. Essa é uma ideia nossa, né, com a nossa inteligência artificial. Isso falando na ponta ali, com o ativo que é atendimento ao cliente, né? Então, o que eu vejo que a MicroWork, ela não só acompanha as tendências, ela cria as tendências também. Nós estamos à frente disso hoje. Então, nosso compromisso sempre será garantir um ecossistema que continue sendo a plataforma mais moderna do mercado e mais segura. Que legal, que aula, sensacional. Ô Francis, a gente sabe também, né, que existe uma resistência ou um baita de um paradigma quando a gente vai falar em migrar um sistema, buscar uma nova solução, e aí quanto isso vai custar, quanto isso vai impactar, quanto é o tempo, quanto é o recurso, eu quero, não quero, que hora. Mas por que deveríamos trocar de sistema agora? Bom, essa é uma dor, né? Todo mundo, quando pensa em trocar de software, se arrepia inteiro, né? E assim, é entendível, né? A gente entende bem o porquê desse medo, né? Imagine quanto o pessoal já sofreu com troca de sistema. Promessas que o pessoal não entregam, né? Então, assim, na hora de vender tudo é lindo, mas ali no dia a dia você vai descobrindo, né? E é o que eu falo mais uma vez. Muitas vezes a gente escolhe um software, às vezes só analisando o valor final. E a gente sabe muito bem que não é só isso que tem que ser analisado, né? O investimento inicial é importante, né? Mas é crucial analisar o todo disso. Sim. Porque muitas vezes o custo de não fazer nada, né, e ficar com o sistema legado é muito maior do que o risco de uma migração. Sistemas antigos geram um custo oculto significativo para o negócio, né? Então, quem é da área de TI sabe muito bem aí quais são os custos que vêm junto com um sistema que não tem essa tecnologia, né? E eu vejo que o investimento sobre a MicroWork é rapidamente compensado aí pela economia operacional gerada pela automação de processo, reduções de erros, né? Então, e eliminação de custos altíssimos com a área de TI, né? Além disso, a MicroWork tem uma equipe altamente capacitada nessa parte de migração, né? Então, tem eu aqui no comercial que faço toda aquela abordagem com o cliente, faço a análise ali junto com o cliente, faço a filtragem para o cliente entender se a gente faz sentido para o negócio dele. Mas depois da minha pessoa, existe uma equipe extremamente capacitada, né? Nós temos equipe dedicada à migração de dados, nós temos equipe dedicada ao processo de treinamento, né, e capacitação da equipe. Nós temos uma equipe dedicada para toda essa logística e apoio comercial, né? Então, é um time, né, focado para minimizar muito
esse processo de migração que é tão complexo dentro do negócio. E minimizar também a interrupção, né? Porque quando você vai fazer a migração, ficar parado, né? Ficar muito tempo parado ali é um prejuízo muito grande, né? Então, se você prepara bem a equipe antes da migração, você reduz muito isso. Sim, eu imagino, porque a concessionária, um grupo não pode nem parar, nem pensar em ficar parado um dia, 2 dias, uma semana. É impossível uma coisa dessa. E assim, vamos imaginar que aquele grupo que está ali confortável com a solução atual, vem usando, acha que está tudo lindo, maravilhoso dentro de casa, e aí ela começa a entender que o microwork, poxa, é o que eu quero para o meu futuro aqui. O que é realmente esses diferenciais que justifica essa migração? É compreensível também esse conforto, né? Nós, no dia a dia, também temos esse conforto de, às vezes, não fazer as mudanças, né? Mas o que é confortável hoje é obsoleto amanhã. Então, assim, tem que acender uma luzinha vermelha aí, né? E tem que ficar esperto, né? E são muitos diferenciais, né? Acabei citando vários aqui, né? A questão não é apenas se o microwork oferece diferenciais, mas se o sistema atual está oferecendo essas inovações que a microwork vem proporcionando, né? Então, são muitos diferenciais. Mais uma vez, reforço aqui, né? Arquitetura 100% nativa em Google Cloud, atualizações diárias, suporte eficiente, um ecossistema completo, né? Com toda essa ligação entre todos os departamentos da concessionária, né? Então, acho que o risco de ficar para trás e perder a competitividade é muito maior do que uma troca. Não pensar em trocar. Não pensar em trocar, né? Tá. Então, assim, mas tem que ser muito bem planejada essa troca, né? Exatamente. Francis, voltando um pouquinho naquele tema que a gente tanto está curtindo esse ano, que é a chegada da cloud, a nossa inteligência artificial, né? E a gente sabe o quanto o Cloud DMS ele é focado em 100% em gestões de concessionária. Como que está esse papo? Como que esses prospects, esses clientes, essas pessoas estão procurando a microwork com essa curiosidade de querer conhecer a inteligência artificial implementada, testada, validada no sistema? Legal. É assim, o cliente atual microwork, né, o cliente que usa nossas soluções no dia a dia ali, esse pessoal está com um contato mais fácil, né, com a Cláudia, porque hoje você entra dentro do sistema, você já vê ali, né, tem o prompt ali, já te convidando para usar, né? Então, o pessoal está tendo uma experiência assim, mais fluida com esse produto, né? Agora, com relação a clientes novos, né, eu deixo lá como cereja do bolo, né? Eu apresento o sistema todo, operacional ali, mostrando nossos diferenciais no dia a dia. E aí eu falo, enquanto o pessoal está pensando nas IA genérica, eu venho e lasco a Cláudia, né? Ali na tela ali para ele, né? E a Cláudia é fantástica, né? Ela foi treinada, né, para esse setor automotivo, né? Nascida e nativa dentro da concessionária. O DNA dela é para o concessionário, né? Legal. Entendeu? E ela vai evoluindo naturalmente, né? Ali no dia a dia, né? E o melhor de tudo, né? Você ter a IA integrada dentro do sistema traz uma segurança tremenda, né? Porque tudo que você está analisando está dentro do ambiente da microwork, né? Você não está levando para o ambiente fora, né? Então, essa segurança de dados é muito grande, né? Então, não só a IA aí, mas todo o nosso ecossistema, cada um tem a sua relevância dentro do portfólio da microwork, né? Mais uma vez, fica o convite aí para todos que estão participando. Será um prazer a gente poder apresentar nossas soluções, né? Que nos dê essa oportunidade aí de 1 hora poder fazer um overview de todas as nossas soluções, que com certeza você vai ter um olhar diferente aí para a microwork, que vai entender que tem algo sendo feito diferente para esse mercado, né? Então, tem muitas montadoras que hoje nós não atendemos por questão de segmentação, que está de olho na microwork, porque a microwork vem de fato entregando algo diferenciado para o mercado,
né? Então será um prazer poder apresentar isso, né? Compartilhar, né? E mostrar ali no dia a dia como que a MicroWorks vem transformando esse setor de DMS, né, para o setor automotivo. Falando um pouquinho com o nosso cliente que já está dentro de casa, é fácil? É simples implementar e colocar a Cláudia para funcionar? Nossa, é super fácil. É muito fácil implementar a Cláudia, ativar ela dentro do Cláudia, né? Temos tutoriais ali, temos a base de conhecimento que ajuda bastante o concessionário a colocar sem muita dificuldade, né? Então não precisa ser só a equipe de TI. Né? Lógico, se tiver o TI, facilita bastante, mas hoje tem todo tipo de usuário na ponta colocando a Cláudia para funcionar dentro das concessionárias. Que legal. E quais estão sendo os primeiros resultados? Vocês vêm escutando comentários aí, o que eles mais estão explorando com tudo isso? O pessoal tá explorando bem essa parte de análise de dados, né? Ajudando a criar dashboards, porque é fácil criar dashboard dentro do Cloud, mas com um clique você gera muito mais fácil com a Cláudia, né? E essa possibilidade de interagir com ela é fantástico. Porque ela passa a analisar também, né? Ela traz alguns inputs de análise. Sim, e aí vira um papo gostoso ali, né, com a Cláudia, porque você olha todo dia aquela mesma informação, às vezes você esquece de olhar o todo, né? E o pessoal vem explorando muito também ela na oficina, né? Com o checklist, o pessoal já vem tendo grandes resultados. Em alguns casos, algumas montadoras estão até introduzindo isso como uma metodologia ali, como uma boa prática de atendimento no cliente. Francis, indo agora para a reta final do nosso Cloudcast, foi muito legal o papo, quanta coisa enriquecedora, né, que você trouxe para a gente. Conclui para a gente uma mensagem que você faça, ou que o concessionário deve entender o quanto relevante é ter a implementação do MicroWorks Cloud DMS e quais são os seus contatos, seus canais de contato. Bom, se o grupo não quer ficar para trás, nos procure. Nos dê essa oportunidade aí, mais uma vez, de poder apresentar as soluções da MicroWorks, que de fato, com certeza, você vai ver que faz sentido para o seu negócio, né? É muito fácil achar a MicroWorks aí, né? Basta pesquisar aí no Google MicroWorks, MicroWorks Software, né? O nosso site é o microworks.inf.br, as nossas redes sociais sempre muito ativas, é só digitar lá MicroWorks Software, né? Dentro do nosso site tem um interesse, sim, pode colocar o seu contato que eu vou entrar pessoalmente em contato para poder fazer essa abordagem aí e poder mostrar o quanto a MicroWorks vem transformando esse mercado de DMS nesse setor automotivo. Que legal, Francis. Imagino que uma horinha com você ali, esse gestor vai conseguir entender o quanto relevante é ser parceiro da MicroWorks aí do seu negócio. Gente, chegamos ao final do terceiro Cloudcast da MicroWorks Software. Agradeço, Francis, pela sua participação. Muito obrigado. Foi muito legal. Muito legal esse bate-papo aqui. Obrigado, Francis. Até breve.